Queridos irmãos, eu quero voltar ao assunto que nós já estamos tratando em relação ao Evangelho de Marcos. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho. Mas eu quero deixar uma pergunta para vocês, enquanto eu me localizo aqui, na mensagem. A tecnologia é boa, mas atrapalha às vezes. Mas eu quero começar deixando uma pergunta muito importante, que será respondida no decorrer da nossa mensagem hoje. Antes da leitura do texto, hoje nós vamos estar lendo o Evangelho de Marcos, capítulo 1, do verso 9 ao verso 11. Evangelho de Marcos, capítulo 1, do verso 9 ao verso 11. Eu quero convidar você a estar abrindo a sua Bíblia. E esse texto fala exatamente do batismo de Jesus. E a minha pergunta que será respondida no decorrer da mensagem: por que Jesus foi a João Batista para batizar-se? Para ser batizado? Por que Jesus foi? Principalmente quando nós observamos no verso 4, que é batismo para arrependimento, mudança de vida. Jesus precisava se arrepender de alguma coisa? Jesus precisava mudar de vida? Então por que Jesus foi a João Batista para ser batizado? Bom, outra questão importante. Qual a importância do batismo de Jesus para nós? Qual a importância? E quais implicações para a nossa vida? Antes de fazer a leitura do texto, que é Marcos capítulo 1, de 9 a 11, eu quero recordar com vocês um pouquinho a respeito da necessidade de Marcos em escrever o Evangelho. Sabemos que Marcos escreveu o seu Evangelho para os cristãos que estavam em Roma, os gentios, ali a igreja em Roma. E o grande desafio de Marcos era fortalecer a fé daqueles irmãos diante de uma Roma que se considerava poderosa, gloriosa, tinha um domínio, controle. Então, diante de uma Roma que era um poder naquele momento, João tem que apresentar um Cristo, o Messias, que está sendo pregado como Salvador do mundo, porém está destinado a morrer numa cruz, sendo derrotado, condenado, rejeitado pelo seu próprio povo. Então, nesse contexto em que uma igreja está instalada em uma cidade poderosa, Marcos tem que trazer a esta igreja um Cristo que, aos olhos humanos, é derrotado, é fraco, está condenado, é rejeitado. E, queridos irmãos, Marcos mostra que esse que é rejeitado, que esse que é condenado, ele é o poderoso Filho de Deus. Jesus é o poderoso Filho de Deus. Da mesma forma, vamos pensar hoje, nós estamos vivendo um contexto onde parece que Deus não está presente diante das nossas situações. Diante da situação que vê no mundo, parece que Deus está parado, quieto, não vendo, não está fazendo. Muitas vezes nós questionamos: Deus, você não está vendo as minhas lutas? Mas é nesse contexto, queridos irmãos, que o Evangelho de Marcos vem com autoridade e poder, mostrando realmente que Cristo, Deus, é um Deus presente, Criador dos céus e da terra, um Deus que está diante de todas as nossas necessidades. Agora, 3 episódios ocorrem antes de Jesus venha assumir a sua postura como o poderoso Deus de Israel. Antes de Jesus inicia seu ministério, 3 coisas acontecem. Domingo passado nós falamos a respeito da importância do mensageiro. Então, o primeiro momento foi a aparição do mensageiro, o aparecimento de João Batista, é a voz que clama no deserto, falando a respeito do caminho que é Jesus, preparando o caminho para Jesus. Então, esse é o primeiro episódio. O segundo episódio é exatamente o assunto de hoje, que é o batismo de Jesus. E o terceiro episódio é a tentação de Jesus no deserto. Esses 3 episódios, esse prólogo, esse início, é a introdução do ministério de Jesus, que começa a partir do verso 14. Mas vamos então
a essa parte onde fala do batismo de Jesus por João Batista, a importância disso. Agora é interessante, queridos irmãos, que cada etapa dessa nós vamos vendo Jesus exercendo o seu ministério da redenção, ministério da reconciliação do homem para com Deus. A obra de Jesus no batismo, a obra de Jesus logo no início, logo no batismo, essa obra de Jesus, ela vai se completar, ela vai terminar na cruz, onde a cruz será o trono de Jesus Cristo. Vamos então ao texto para que possamos responder essas perguntas iniciais. Marcos 1, de 9 a 11. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu o céu rasgar-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então ouviu uma voz do céu que disse: Tu és meu filho amado, em ti me complazo. Tu és meu filho amado, em ti tenho muito prazer, muita alegria. Vamos orar nesse momento. Pai, aplique a tua palavra ao nosso coração. Ensina-nos, Senhor Deus, a ver Cristo, Pai, em cada momento da nossa vida. Que a nossa mente e o nosso coração seja alinhado ao teu trono da graça. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Conforme observamos, o Evangelho de Marcos tem um propósito específico. Mas vamos à pergunta bem importante para esse texto. Por que Jesus foi batizado? Por que Jesus foi batizado por João Batista? O texto começa dizendo assim: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia. Marcos é interessante que ele não relata o nascimento de Jesus. A única ponte que Marcos faz com Jesus, identificando ao Pai, é no versículo 2, que ele fala Jesus, Filho de Deus. Agora ele usa essa expressão muito interessante, naqueles dias. Conforme Lucas trata este assunto, possivelmente João Batista estava no auge do seu ministério. O texto diz lá em Lucas que muitas pessoas iam a João Batista para serem batizados. E nesse momento, Jesus estava em Nazaré, e Jesus então ouve que João Batista estava batizando. E Jesus compreendeu que era o momento dele, a hora dele havia chegado. E ele então vai até o Jordão, ao Rio Jordão, para ser batizado por João Batista. O texto diz então que Jesus veio de Nazaré na Galileia. Quando Marcos cita essa informação de duas cidades, eu vejo aqui que ele está localizando esse momento na história, mostrando que Jesus morou em Nazaré e Jesus vem para o Rio Jordão, para a Galileia, para ser batizado. Jesus cresceu em Nazaré e ali trabalhou toda a sua vida. Muitas pessoas não falam nada, mas o que aconteceu dos 12 aos 30 anos? Especulam várias situações. Mas, na realidade, Jesus ficou em Nazaré. Não há nenhum relato bíblico que ele esteve em outro lugar. Então, nós compreendemos pela palavra que Jesus passou esse tempo em Nazaré, trabalhando com o Pai. Ali ele foi conhecido como carpinteiro. Ali ele trabalhou, ali ele ficou. E quando, então, na idade de 30 anos, ele começa o seu ministério. E ele caminha, então, em torno de 160 quilômetros, de Nazaré até o Rio Jordão, para ser batizado por João Batista. Nazaré era uma cidade pequena e insignificante, o qual Jesus trabalhou e ali esteve com o Pai. E o texto diz, então, continuando, que ele foi por João Batista para ser batizado. Queridos irmãos, diante da pergunta que fizemos logo no início, por que Jesus foi batizado, diante de tantas respostas que podemos obter, porque o batismo de João era um batismo de arrependimento, simbolizando a necessidade de mudança de vida, remoção do pecado.
Não era a situação de Jesus. A resposta mais correta que podemos ver está em Isaías para isso. Porque Jesus não precisava mudar. O texto diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21a, aquele que não conheceu pecado nenhum. Em Hebreus, capítulo 4, verso 15, diz que em tudo ele foi tentado, porém nada pecou. Então Jesus, que era filho de Deus, prometido no Antigo Testamento, era o único que tinha o poder de batizar com o Espírito Santo, é identificado com o Pai, como filho amado, tinha autoridade e poder. Por que ser batizado por João Batista? A única resposta, irmãos, está lá em Isaías 53:6, que diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53:6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava do seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Queridos irmãos, Jesus batizou-se porque Jesus levou sobre si as iniquidades de todos nós. As ações que levaram Jesus a batizar foi movida pelo amor. Por quê, queridos irmãos? Porque o pecado separou o homem de Deus. A palavra de Deus diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Agora, esse pecado que separou o homem de Deus, a palavra de Deus diz que vem a condenação a partir do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. E a morte. E essa morte é a separação eterna de Deus. Mas a palavra de Deus também nos mostra que em Jesus Cristo, pela morte na cruz, essa dívida foi paga. E o texto diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Por meio do batismo, Jesus está cumprindo parte da sua missão de dar a vida pelas suas ovelhas. Pois nem mesmo o Filho veio para ser servido, para servir. E Jesus sabia disso. E Jesus se coloca: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Queridos irmãos, Jesus batizou-se para que pudesse, através do batismo, como homem, poder fazer parte da nossa condenação, apesar que ele não foi condenado, até porque ele não tinha pecado. Mas ele fez isso por amor a nós. Porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por muito. O momento em que começou no batismo, ele vai se encerrar na cruz. Porque somente Jesus. Agora é importante observar que Jesus, como homem, ele toma sobre si o julgamento em relação ao pecado. Entretanto, aquele que não cometeu pecado nenhum fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Não temos outro sumo sacerdote que possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, porém não pecou. Então nós observamos que pelo batismo, Jesus dá o primeiro passo para se identificar com os pecadores. E é interessante esta observação, porque na narrativa de Mateus, quando ele trata do assunto do batismo, o texto diz que Jesus, ele foi para ser batizado. Entretanto, o texto diz lá em Mateus 13 a 15, diz assim: então veio Jesus para ter com João, junto ao Jordão, para ser batizado. Mas João opunha-se, dizendo: eu careço ser batizado por ti, você vem a mim. Foi até estranheza para João, Jesus ir ao Jordão para ser batizado por ele. Sabemos que João Batista era primo de Jesus. E ele sabia exatamente a função para a qual ele veio, para ser o precursor, o Messias, para ser o arauto, aliás, o mensageiro, o arauto. E agora Jesus aparece a João Batista para ser batizado. E Jesus, então, diz a João Batista:
Deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça de Deus. Ou seja, qual é toda a justiça de Deus? Cumprir o mandato de Deus, a ordem de Deus. Qual é a ordem de Deus? A ordem de Deus é que todos sejam salvos. Vinde a mim todos estáis cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Deus tinha feito uma promessa em Gênesis 3,15, logo após a queda do homem. E essa promessa implicava em que haveria necessidade de um inocente morrer em prol daqueles que estavam sem Cristo em salvação. A promessa da salvação. E essa promessa então se cumpre em Jesus. E o batismo de Jesus se identifica com o meu pecado, com o teu pecado. E ao batizar-se então, Jesus nos traz essa oportunidade de salvação. Jesus, pelo batismo, identificou-se com os nossos pecados, assumindo o papel de servo sofredor. E essa sua missão vai concluir lá na cruz. Então, todo o caminhar do Evangelho de Marcos, nós vamos observando isso. No primeiro momento, até o capítulo 8, Jesus estabelecendo o seu reino. E a partir do capítulo 8, verso 30, Jesus caminha o caminho do servo sofredor, que vai culminar na cruz, que é o trono do rei, o trono de Jesus. Então, no batismo, queridos irmãos, ao Jesus batizar-se, nós tivemos ali a identificação de Jesus com os nossos pecados. E através dessa identificação, Jesus então nos dá a oportunidade de estar com o Senhor na glória. Por isso, a importância de Jesus. Então, por que Jesus batizou? Para se identificar com o nosso pecado. O que isso trouxe para nós como benefício? A partir dessa identificação, eu agora posso, em Cristo, desfrutar da vida eterna. E eu quero, neste momento, trazer duas aplicações nesse primeiro versículo. Jesus, que não teve pecado, submeteu ao batismo, identificando com o nosso pecado, para nos dar a vida eterna, não só a nós, mas a todos aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. A minha pergunta é, por tudo que Jesus fez, você já entregou sua vida a Jesus? Você já aceitou Jesus como seu Senhor, como teu Salvador? Você já foi lavado e purificado pelo sangue do Cordeiro? Tudo já foi feito. Se você não fez, esta é a oportunidade. Outra coisa importante que devemos entender. Jesus se submeteu ao batismo por mim e por você. Jesus, através do batismo, identificou a minha necessidade, o meu pecado, e pôde me conduzir a Deus. A pergunta é, o lema da nossa igreja é hora de frutificar. E você tem frutificado? Assim como Jesus se identificou com o meu pecado pelo batismo e através então da cruz me deu novamente a oportunidade de estar com o Senhor, a minha pergunta é, você tem procurado se identificar com a necessidade das pessoas? Você tem procurado se identificar com o clamor das pessoas? Você tem levado as pessoas a conhecer a Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas? É muito importante pensarmos nisso, queridos irmãos. Amém? Que você faça isso, ok? É hora de frutificar. Compartilhe o amor de Deus às pessoas que ali estão, que estão ao seu lado, que você conhece. Mas o texto continua de forma muito especial e temos então agora esse segundo momento. Ao sair da água, viu-se o céu rasgando e o Espírito descendo como forma de pomba. E uma voz que ouviu do céu: Este é meu filho amado, e que tem muito prazer. Logo que saiu da água, algo sobrenatural aconteceu. Agora, é interessante, queridos irmãos, quando nós olhamos o profeta Isaías, o profeta messiânico, o Isaías 64:1, dá a entender que Isaías clamava por esse momento. Clamava por esse momento. Olha o que ele diz: ó, se fendesse os céus e descessem, e os montes se escoassem diante da tua face. Parece que Isaías, no verso 64, ele está clamando. Ele está dizendo, olha se o céu rasgasse. Olha se o céu se rasgasse e viesse a presença de Deus.
Isaías, profeta messiânico, agora está se cumprindo isso aqui no batismo de Jesus. O texto diz que o céu se rasgou, fendeu-se, e duas coisas aconteceram. Mas antes de entrar nessa questão, é interessante olhar os evangelhos, a forma que eles trabalham nessa situação. Marcos, ele não coloca todos os detalhes, ele tem um objetivo muito diferente. Quando nós observamos Mateus e Lucas, nesta mesma narrativa, nós podemos entender algumas coisas importantes que podem nos levar a entender, porque naquele momento havia muitas pessoas sendo batizadas por João. Segundo Lucas, ele estava no apogeu do seu ministério, possivelmente, e Jesus chega, aquele homem de 30 anos, tranquilo, ninguém o conhecia, e de repente ele entra na água para ser batizado, ele é batizado, e algo sobrenatural acontece. O texto diz que o céu rasgou-se, fendeu-se, algo muito brusco, talvez, e uma pomba desceu sobre Jesus. Agora a questão é, as pessoas que estavam ali, eles perceberam isso? É interessante isso. Até porque Jesus não havia se identificado ainda. E quando nós olhamos outros evangelhos, nós vamos poder entender um pouco mais sobre isso. Mateus diz que Jesus logo saiu da água. Então dá a entender que todo esse fato ocorreu, Jesus já não estando mais na água. O texto diz que ele, ao sair da água, o céu se abriu. Então Mateus diz que quando Jesus saiu da água, o céu se abriu. Agora, quando nós olhamos para Lucas, tratando do mesmo assunto, Lucas diz assim, orando ele, o céu se abriu. Mateus diz que Jesus saiu, o céu se abriu. Lucas diz que Jesus estava orando quando o céu se abriu. Então, quando nós podemos entender que Jesus, ao ser batizado, ele sai da água e fica em oração, segundo Mateus e Lucas. E o céu se abre. Agora, quando nós lemos também o Evangelho de João, João não o Batista, mas João escrevendo a respeito de João Batista, ele diz, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Então nós vemos aqui que João Batista está declarando que ele viu aquele momento. Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Então nós podemos chegar à conclusão que quem percebeu aquele momento, quem percebeu o céu se rasgando, quem percebeu todo aquele acontecimento extraordinário. Primeiro, Jesus é batizado, ele sai da água e fica em oração. E quando ele começa a estar em oração, o céu se rompe. E quem vê? Eu entendo que somente Jesus e João Batista. Talvez o povo pode ter visto até estrondo, alguma coisa sobrenatural, até para testificar aquele momento. Mas quem pôde ver com os olhos humanos, eu entendo que foi João Batista e Jesus. E esse momento, então, foi presenciado pelos dois. Agora é importante, irmãos, observarmos o texto. Porque lá em Marcos, capítulo 15, verso 38, mostra que esse véu, ele é rasgado no templo, quando Jesus é crucificado. No momento da cruz é confirmado esse episódio. Agora é importante também observar esse momento ali. É o momento da triunidade representada. Ali nós temos o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, quando as pessoas questionam respeito a essa triunidade, então nós vemos aqui a presença do Deus Pai, testificando a autenticidade do Filho como Filho amado. É interessante que ele fala assim, tu és meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Nós vemos a presença do Espírito Santo testificando a sua autoridade e poder. E vemos também a presença do Filho sendo batizado. Então, o Filho sendo batizado, o Deus Pai autentica a divindade de Jesus Cristo, tu és meu Filho amado, e o Espírito Santo testifica o poder e a autoridade de Jesus Cristo para realizar o seu ministério. Então, como Filho de Deus, Jesus, cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, age com autoridade e no poder do Espírito Santo. E o texto diz, então, irmãos, que ao ser batizado, o Espírito Santo desce sobre Jesus como uma pomba. O único texto que nós podemos compreender o que exatamente isso aconteceu olhando
para Gênesis 1 e 2, que diz que o Espírito pairava sobre a face da terra. Eu creio que aqui o objetivo não é identificar o Espírito Santo como a pomba. Não há nenhuma base bíblica para isso. A ideia aqui não é essa. Eu creio que a ideia aqui é identificar com Gênesis 1:1, que diz que o Espírito pairava, talvez assim como tendo um cuidado especial como um pássaro. Eu creio que a ideia aqui é o Espírito Santo vindo sobre Jesus, cuidando de Jesus, testificando o seu poder, sua autoridade, que o Espírito Santo já estava em Jesus, testificando para realizar o seu ministério. Até porque sabemos que o Espírito Santo caminhou com Jesus em todo o seu ministério. Jesus foi concedido pelo Espírito Santo, foi batizado, foi guiado, foi ungido pelo Espírito, foi revestido de poder, e o Espírito Santo conduziu Jesus até os últimos momentos nessa terra. Então, a presença do Espírito Santo é testificando a autoridade e poder sobre a vida de Jesus. Agora é interessante pensarmos na questão da voz. Ouvi uma voz que dizia: "Tu és o meu filho amado e que tem muito prazer." Queridos irmãos, então foi ouvido a voz dos céus que dizia: "Tu és meu filho amado e que tenho muito prazer." Esse fato aqui é muito importante. O batismo de Jesus quebra o silêncio de Deus. O batismo de Jesus quebra o silêncio de Deus. Deus voltou a falar. E é interessante que ele fala no aspecto família. "Isto é meu filho amado." Deus já não se pronunciava, irmãos, desde o tempo dos profetas, desculpa. Deus não pronunciava desde o tempo dos profetas, em torno de 400 anos. Foi o tempo do silêncio de Deus. E agora Deus volta a falar. Somente a vinda do Messias acaba com o longo silêncio de Deus. E ele usa duas expressões interessantes. Ele fala: "Tu és, este é meu filho." Jesus então volta a falar, apresentando o Pai. E a mensagem é para o próprio Jesus. E, queridos irmãos, esse pronunciamento de Deus, ele tem um pano de fundo, ele tem, lá na história, no Velho Testamento, nós podemos ver isso em dois textos chamados textos messiânicos. Tanto pelos Davi, quanto por Isaías. Lá no Salmo 2, 7 e 8 diz: "Proclamarei o decreto. O meu Senhor diz: Tu és meu filho, hoje te gerei." Então aqui nós vemos Jesus sendo identificado como filho de Davi. E nós vamos poder ver na genealogia de Jesus. Mas Isaías 42, 1 diz assim: Deus fala as seguintes palavras através do profeta Isaías: "Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, a quem se complaz a minha alma. Pus sobre ele o meu espírito, e ele trará justiça aos gentios." Queridos irmãos, esses dois textos, Salmo 2, 7 e 8, Isaías 42, 1, são textos proféticos que trazem a revelação do Messias, falando ao Messias. É o pano de fundo para esse momento que Jesus está vivendo, esse momento da vinda de Jesus. E aqui mostra, identificando Jesus como filho de Davi, mostrando Jesus como rei. Por isso que na primeira parte do Evangelho de Marcos, Jesus vem estabelecendo o seu reino como rei, até o verso 8. E a partir do capítulo 8, então nós vemos Isaías se cumprindo também esse texto messiânico. É como se o Salmo 2, 7 e 8 é a primeira parte onde Jesus é identificado como o Rei Jesus, estabelecendo o seu reino. E o verso de Isaías 42, 1, a partir do capítulo 8 de Marcos, nós vemos então aqui o servo sofredor. Servo sofredor. Queridos irmãos, tudo isso começa na cruz. Aliás, tudo isso começa no batismo de Jesus. Jesus, a partir do batismo, ele desconstrói, ele derrota as trevas
no deserto, na tentação. Ele estabelece o seu reino como rei. E depois, então, ele caminha como servo sofredor até a cruz, morte de cruz. Jesus é o servo sofredor, ungido pelo Espírito Santo, escolhido pelo Pai, para chegar até a nós, pela morte na cruz. No batismo, Jesus tornou-se um de nós. No batismo, Jesus assumiu o nosso lugar. E sobre ele o Espírito Santo desce com autoridade e poder. E sendo aprovado pelo Pai, autenticado pelo Pai, Jesus então começa a sua caminhada. E essa caminhada termina na cruz. Queridos irmãos, por isso a importância do batismo de Jesus. Porque foi através do batismo que Jesus se identificou comigo e com você. Foi através do batismo que Deus voltou a falar com o seu povo, depois de um silêncio de 400 anos. Autenticando o ministério de Jesus, que o levaria até a cruz, morte de cruz. E diante de tudo isso, precisamos trazer algumas aplicações para a nossa vida. Jesus não teve pecado, mas ele submeteu ao batismo, identificando com o nosso pecado, para nos dar a salvação eterna. Tem um hino que diz assim: morri, morri na cruz por ti. Meu sangue ali verti e posso te salvar. Morri, morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Eu creio que esta pergunta tem que estar muito forte, ecoando aos nossos ouvidos. Morri, morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Queridos irmãos, como você tem sido grato a Deus pela salvação que Ele te deu através do sangue do Cordeiro? Como você tem sido grato? De que forma você pode contribuir na vida para que outras pessoas sejam alcançadas pelo mesmo Deus, pelo mesmo Salvador que você foi alcançado? O texto diz: morri, o hino diz: morri, morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? O que você tem feito? É tempo de frutificar. É tempo de levar essa mensagem de salvação às outras pessoas. Jesus na cruz, no batismo, se identificou com o nosso pecado. Jesus no batismo se identificou com o meu pecado, com o seu pecado. E agora Jesus lá na cruz, Ele nos dá a salvação. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Jesus lá na cruz morreu pelo meu pecado, pelo teu pecado. O que você tem feito por Jesus? O que tem feito por essa humanidade que morre sem Cristo, sem salvação? As pessoas estão buscando a cura para coronavírus, mas há uma necessidade de uma cura muito maior, porque esta terra tudo passa. Ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois o juiz. A grande pergunta a grande questão é, quando essa vida cessar, as pessoas precisarão encontrar com Jesus. E você tem contribuído para que as pessoas possam encontrar com Jesus. Morri, morri na cruz por ti. Meu sangue ali verti por ti. Que fazes tu por mim? Outra aplicação que eu quero fazer do texto, o texto diz que logo ao sair das águas, o céu rasgou-se. O céu rasgou-se. Aqui eu entendo, aplicando para a minha vida, é que o acesso a Deus agora foi plenamente restabelecido. Eu tenho acesso direto a Deus. Olha o que diz o texto lá em Hebreus capítulo 10, do verso 19 ao verso 31, ao verso 23. Hebreus, capítulo 10, do verso 19 ao verso 23 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus,
pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E temos um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e do corpo lavado com água pura. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que o prometeu. Sabemos que aqui está fazendo menção à morte de Jesus na cruz. Mas eu vejo aqui que esse caminho foi aberto, porque Jesus batizou-se, e ao batizar, o céu se rompeu. Deus abre novamente a ligação entre Deus e o homem. Deus vem o homem, Deus fala o homem e fala através de Jesus. Por isso que Jesus fala, ouça a minha palavra. Leia uma palavra e você vai estar ouvindo Deus. Queridos irmãos, através então do batismo, nós temos acesso ao Pai. E aí vem uma pergunta muito importante. Como tem sido o teu relacionamento com o Pai? Como que você tem realmente separado um tempo para estar na presença do Pai? Como está o seu tempo de oração? Como está o seu tempo da leitura da palavra de Deus? Como está o seu tempo de intimidade com Deus? Queridos irmãos, a obra iniciou-se no batismo e findou na cruz. Mas sobre nós temos a responsabilidade de ter uma vida dedicada ao Senhor, entregue ao Senhor. Isso implica em tempo de oração, tempo da leitura da palavra. Precisamos realmente buscar intimidade com o Senhor. A minha pergunta é, você tem aproveitado esta oportunidade que Deus quebrou o seu silêncio através do seu Filho, através do batismo, através da morte na cruz, e você tem desfrutado desse tempo de intimidade com Deus? Você tem separado um tempo para oração? Nós precisamos desse tempo. E Deus está dando a oportunidade agora. Talvez em muitas ocasiões, falar, pastor, eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia. Agora você tem. Você está de quarentena. Você pode até estar trabalhando, mas você tem muito tempo. Aproveite esse momento, comece um tempo novo, separe um tempo para que você possa ter o seu local de oração, local de leitura. Faça isso todos os dias, que quando acabar a quarentena, você já está acostumado a fazer isso. Faça isso todo dia, todos os dias, separe um tempo para estar na presença do Senhor. Temos livre acesso ao Pai na pessoa de Jesus Cristo. Não precisamos de nenhum outro mediador. Há um só mediador entre Deus e o homem, e esse mediador é Jesus Cristo. O próprio Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, queridos irmãos, ao desafio. É o tempo de você agora separar, aproveitando a quarentena, separar um tempo para estar na presença de Deus. E por último, aplicando ainda sobre o texto diz que o Espírito Santo desceu como pomba sobre Jesus. Queridos irmãos, hoje o Espírito Santo está atuando no mundo, convencendo o mundo do pecado, convencendo o mundo da justiça, que é através de Jesus Cristo, que é a justiça de Deus, e convencendo o mundo do juízo que haverá, conforme Apocalipse capítulo 21. Então hoje o Espírito Santo está convencendo. Toda essa situação que está acontecendo no mundo hoje é uma oportunidade das pessoas verem que tudo isso é resultado do pecado do homem. Então o Espírito Santo está convencendo o mundo do pecado, da justiça e de Deus. E outra coisa muito importante que o Espírito Santo está realizando no mundo é impedindo o crescimento do iníquo, da iniquidade. 2 Tessalonicenses 2,7 fala sobre isso. Queridos irmãos, o mundo só não está em situação pior porque o Espírito Santo tem impedido o avanço do iníquo, da iniquidade sobre o mundo. Agora preste atenção, o que eu vou falar para você é algo que eu entendo, é algo que eu tenho aplicado. Como que o Espírito Santo atua neste mundo? Nós sabemos que ele atua de forma sobrenatural. Tudo está no controle de Deus, mas ele atua através de mensageiros que somos nós. Quando a minha vida é cheia do Espírito Santo, quando eu busco a presença do Espírito Santo,
Quando eu deixo o Espírito Santo atuar na minha vida, através da minha vida, eu vou impactar outras vidas. Agora, o que nós temos observado é que o povo de Deus abandonou a intimidade com o Espírito Santo. Então é como se o Espírito Santo estivesse saindo deste mundo. Graças a Deus que o Espírito Santo não precisa de mim nem de você. Ele age de forma sobrenatural, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele foi enviado por Jesus. Foi Jesus que enviou. Irei para o Pai e enviarei o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo atua através da minha vida, na vida das pessoas, através da tua vida. É através da minha vida cheia do poder do Espírito Santo, da tua vida cheia do poder do Espírito Santo, que nós iremos alcançar vidas. E o Espírito Santo em nós transformará as vidas que estão próximas a nós. Por isso é importante, através da minha vida, nós vamos impedir. Hoje o nosso presidente está clamando o jejum, para que possamos buscar a presença de Deus. Eu assisti um vídeo, não só nosso presidente, são vários presidentes de alguns países, clamando a presença de Deus, clamando a presença do Espírito Santo, clamando a ação sobrenatural de Deus diante da situação que nós estamos vivendo. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, que Ele está presente. Queridos irmãos, então o Espírito Santo, ele atua no mundo convencendo o pecado da justiça e do juízo, impedindo o avanço da iniquidade, mas ele atua na igreja trazendo a unidade, capacitando com os dons e dando poder para evangelizar. Então, se você quer poder para evangelizar, para frutificar, o Espírito Santo te dá. Aliás, ele já te deu, porque ele mora em você. E também o Espírito Santo nos capacita, iluminando a nossa mente, o nosso coração, para compreender a palavra de Deus. Por isso que nós vemos, Senhor, dai-me o Espírito de sabedoria e plena compreensão da palavra. E também o Espírito Santo nos batiza com os dons, nos concedendo os dons para realizar a obra de Deus. Queridos irmãos, então na mensagem de hoje, no Evangelho de Marcos, de 9 a 11, que relata o batismo de Jesus, nós observamos que Jesus não precisava batizar-se, mas Jesus batizou assumindo a nossa condição de pecador, assumindo a nossa condição. E a partir então daí Jesus vai caminhando até a cruz. O trono do rei é a cruz. O rei Jesus tem como trono a cruz. E na cruz então o processo iniciado no batismo se conclui. E através da morte de Jesus nós temos salvação eterna. Mas duas coisas aconteceram muito importantes. Primeiro foi o céu se abrir. Isso mostra Deus voltando a falar com o seu povo. Hoje você tem acesso direto a Deus. Hoje você tem acesso a abrir o seu coração para Deus. Faça isso através da leitura da Bíblia, através da oração. Louve ao Senhor, cante ao Senhor, você tem acesso direto a Deus. E outra coisa importante que aconteceu é que o Espírito Santo desceu, testificando a autoridade e o poder de Jesus para realizar o seu ministério. Porque Jesus já tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo estava nele. Ele, o Pai e o Espírito são um só. Mas para nós podemos ver que o Espírito Santo nos capacita a realizar a obra. O Espírito Santo tem capacitado você. Realize essa obra, porque através de nós muitas vidas serão alcançadas. Amém?